Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de outubro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Libertação. Nós estamos hoje finalizando o capítulo 6, intitulado Observações e Novidades. Devido a um livro complexo, esse capítulo principalmente, nós já percebemos que Libertação foi um livro que veio nos falar sobre a licantropia. Nós já percebemos que é um processo de hipnose. E agora, hoje, nós vamos entrar em um ponto, em um tema meio espinhoso, que é o ovoide. Por quê? Porque foi o primeiro livro citando uma fonte muito segura, porque o médio é muito seguro, que é Francisco Cândido Xavier. E nós temos assim hoje um número muito grande de livros falando do tema, mas que particularmente não sentimos muita segurança. Então nós vamos nos ater ao que está escrito na obra Libertação. E vamos aguardar o tempo, talvez séculos, para que a gente possa entender isso de forma mais profunda. Então aqui nós não vamos mergulhar no ponto de achismo, ou realmente de viajar em colocações que não batem, tá bom? Então vamos nos ater ao que está escrito no livro Libertação e fazendo um link com as obras básicas, ok? Então já pedimos a permissão de Deus, nosso Pai, o amparo da espiritualidade amiga, para que mais uma vez possam nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho. A nossa querida irmã Aramita irá fazer a nossa recapitulação. Então, os nossos heróis Gúbio, Eloy e André Luiz estão num quarto no Palácio do Gregório, um quarto que é gradeado, né? Entre aspas, esse quarto é uma prisão. E através das grades dessa janela, deste quarto, eles observam a rua. E eles veem muitas entidades e primeiro ele vê uma desencarnada conversando com uma encarnada desdobrada pelo sono e dando conselhos do que ela devia fazer com o marido que estava indo para a oração, e a entidade dizendo que a oração enfraquece, etc. E tal. E depois o André Luiz prestou mais atenção, né? E viu que tinha ao redor das pessoas umas estruturas ovoides, mais ou menos do tamanho de um crânio humano, e que estavam fixas no halo das entidades. E ele está questionando o Gúbio sobre o que é isso. Ele fica espantado, porque ele diz que ele nunca tinha visto isso antes, nem na colônia onde ele reside, né, que é nosso lar. Na colônia onde ele reside, ele comenta que nem as criaturas mais infelizes da colônia e sofredoras não possuíam esses ovoides, e ele se espanta, e o Gúbio vai explicar para ele o que são os tais ovoides. Ovoides entre aspas. Então vamos lá? Então Gúbio sorriu e considerou. Sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim. Acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observastes irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos, no dever bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos, que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se
e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imanta-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos fisioperispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimos nos fluidos carnais e dele nos libertamos em vicioso vai-vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum, e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. Vamos digerir? Então, vamos lá comentar, ponto a ponto, essa fala do nosso querido Gúbio. Logo no início ele diz assim: sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável, e aí uma informação nova, perecível. Que nós sabíamos que o corpo perispiritual, ele é transformável, mas ainda não tínhamos a informação que ele é perecível. Então, se nós formos estudar na obra O Livro dos Médios, que cita perispírito, na obra A Gênese, que cita perispírito, na obra O Livro dos Espíritos, que cita perispírito, eu particularmente não achei o termo perecível. Perecível é estragar, né? Então, não foi algo que deixou de existir, foi algo que por um mau uso acabou se estragando. Perecível. E perecível é algo que tem data de validade. Algo que tem data de validade. Então, essa informação é nova. Mas André Luiz já nos fala na obra que nós estamos ainda tateando em perispírito. Sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável, que nós sabemos que ele é maleável. Nós sabemos que o corpo perispiritual, ele provém do fluido cosmo. Nós sabemos que ele é semimaterial. Nós sabemos que para um espírito encarnar na Terra, eles têm que estar revestido da matéria do planeta. Então, logo, o corpo perispiritual é do planeta. Nós sabemos que quanto mais evoluído o espírito, ele consegue tirar do planeta esse fluido, vamos dizer assim, esse fluido universal, esse fluido característico do planeta Terra, o que tem de melhor para compor o seu corpo perispiritual. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu corpo perispiritual. Então, e nisso, nessa reflexão, a gente vê que o corpo perispiritual, ele faz o movimento, ele vai avante.
Nós só não sabíamos, de certa forma, desse perecer, esse perder, que ele usa termos assim muito fortes. Então, o corpo perispiritual, ele se deforma. Então, a deformidade nós sabemos. Então, do jeito que eu posso iluminar, vamos chamar aí a túnica nupcial, do jeito que eu posso fazer com que ele se torne menos denso, eu posso embrutalizar essa matéria, que não deixa de ser essa matéria, e até mesmo animalizar, e até mesmo destruir. Ele diz assim: sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, ou seja, ele estraga, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita, porque o corpo físico, ele se deteriora, ele perece, desaparece. É tirado do fluido cósmico? É. O corpo perispiritual é tirado do fluido cósmico? É. Menos rarefeito, é uma matéria menos densa? É. Mas ainda assim ele perece. Que até o prezado momento isso não tinha sido falado em nenhuma obra de André Luiz. Está sendo abordado agora na obra Libertação. Aí André disse sim, essa informação eu já tenho. Aí vem novamente ele: vistes companheiros que se desfizeram dele. Dele quem? Do corpo perispiritual. Se desfizeram dele rumo a esferas sublimes. Então, nós acompanhamos no livro Obreiros da Vida Eterna a materialização de Asclépio, que o local ao qual ele já estava, ele já não tinha mais a forma humana. Logo, o corpo perispiritual, que é a matéria. Por isso é que ele diz aqui, ó: vistes, companheiro, Asclépio é um, que se desfizeram dele, do perispírito, rumo a esferas sublimes. Porque nós sabemos que a função do perispírito, ele é semimaterial e é o ponto de contato para a matéria, para o corpo físico. Ele é o que liga. Ele faz esse movimento semimaterial. Ele é que me faz comunicar com a matéria densa. E nós sabemos que existem planetas que ainda, como Júpiter, que ainda existe a reencarnação, o processo da reencarnação, mas que não são mais reencarnações em corpos densos, grosseiros. Tanto é, lá todos levitam. A organização, não existe mais sistema digestório, isso acabou. Eles não estão mais presos na superfície, eles já conseguem levitar. Tanto é que as casas já levitam também. Então é uma matéria. Então tudo, quando se fala em corpo, tudo está em processo de evolução. Então o corpo perispiritual daquele grupo de Júpiter já é bem menos denso. Aqui nesse caso, quando ele fala de Asclépio, eles passam às vezes séculos e séculos no mundo espiritual. Passam 8, 9 séculos para programar uma nova reencarnação. Porque ainda há pouco estávamos falando com a Lígia, a nossa condição de espíritos, a gente precisa reencarnar. É a mesma coisa, o menino precisa aprender, tu vai tirar da escola? O tempo é curto, stand-by e volta de novo, stand-by e volta de novo. Ou vai ser exilado. Então, para esses espíritos nobres, passam 8, 6, 7, 9 séculos. E até programar uma nova reencarnação como missionário. E aí sim, vou reencarnar 9 séculos, perispírito para quê? 900 anos. Perecer é estragar. É diferente, entendeu? Aqui, olha só o termo que ele usa aqui, ó. Vistes companheiros que se desfizeram dele. Desfazer é o quê? Eu não preciso mais. Entendeu? Eu não preciso mais. Então eu me desfiz dele. Eu não deteriorei ele. Eu não adoeci o perispírito. Eu só abri mão dele porque eu não preciso mais dele. Me desfiz. Mas o termo aqui é se desfazer, porque a gente tem que ter muito cuidado, né, com a palavra. Por isso que esse capítulo aqui, a gente vai ter que realmente, no ticadinho do jaraqui, porque essas palavras assim, é isso mesmo. A gente tem que perguntar, a gente vai ter que questionar. Porque às vezes uma palavra mal posta, a gente perde tudo. Então,
aqui ele usa assim, vistes companheiros, aqui ele está falando de espíritos nobres, que se desfizeram dele rumo às esferas sublimes. Eu não preciso, isso não quer dizer que ele não venha ter novamente. Se ele precisar reencarnar na Terra, ele vai ter que recuperar esse corpo perispiritual novamente. Porque para ele estar em contato com a matéria terrícola, ele necessita de um corpo semimaterial, senão ele não tem como atuar. Ninguém vai se ater aqui a corpo mental, nós não vamos falar desse assunto, nós vamos devagar com o trem. Aqui o nosso estudo específico é perispírito. Vamos deixar o corpo mental lá para frente, quando André Luiz vai abordar no Evolução em Dois Mundos. Então, vistes companheiros que se desfizeram dele rumo às esferas sublimes. Aí nós citamos o próprio Asclépio, que vai estar no livro Obreiros da Vida Eterna. Rumo às esferas sublimes. E é tão lindo que nesse capítulo do Obreiros da Vida Eterna, que está no nosso canal no YouTube, o Obreiros da Vida Eterna está, esse capítulo específico já está publicado. O que o André Luiz fica tão assim, boquiaberto com o Asclépio, e ele diz, nossa, ele deve ser um espírito muito evoluído. E aí o nosso querido, que eu não me lembro como era o nome do mentor que estava lá, você lembra qual foi que você fez lá no... São tantos, né? Mas ele diz assim, André, ele está cogitando de estar na esfera tal, mas existem espíritos que estão, aí ele faz o movimento do micro para o macro, espíritos que estão solicitando a responsabilidade do sistema solar, tem espíritos que estão galgando para ter a responsabilidade da galáxia, tem espírito, aí o André Luiz olha assim para ele e diz, nossa, então como se ele dissesse assim, tu tá achando as Asclépios assim o máximo, mas tem muito mais ainda. Então, por isso que a gente diz, se ele aqui não tem mais corpo perispiritual, ele usar o termo aqui, ele se desfez desse corpo, é porque ele não precisa mais encarnar, não por ele. Tudo que ele tinha de aprender no planetinha Terra, ele aprendeu. Ele ainda está vinculado ao nosso sistema. Diz lá, Asclépio ainda está vinculado. Mas ele está agora em novos planos de evolução. Agora o processo de evolução dele é na erraticidade, no mundo espiritual. Eu não posso nem dizer mais que ele é um espírito errante, porque a erraticidade é aquele espírito que está no processo de stand-by, aguardando o momento para reencarnar de novo. Então ele não é mais um espírito errante. As lições dele são outras. É por isso que a gente sempre diz, gente, a lição que nós estamos aprendendo aqui na Terra, isso é a alfabetização do espírito. Isso aqui é alfabetização mesmo, é beabá de espiritualidade o que nós estamos aprendendo, que a gente acha super difícil. Mas nós estamos na alfabetização ainda. Aí continua ele. Então, até aqui tudo bem, gente? Beleza? Cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. Ele diz, rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. A grandeza desse grupo que vai nesse rumo aí, a esferas sublimes. E observastes, irmãos, que se submeteram a operações. Então, é alguém fazendo em. Ok? Operações. Alguém fazendo em. Que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Nós acompanhamos isso também no livro. Nós vamos encontrar na obra Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo, que ali eles vão retratando a miniaturização do corpo perispiritual de Segismundo. E o André fica realmente assim espantado de ver, vai realmente diminuindo nesse processo para que venha se acoplar e detalhe, esse processo de diminuir é antes da concepção. Antes da concepção. Ele já entra no processo de torpor muito grande, é uma morte realmente.
É mais complexo reencarnar do que desencarnar. E quando nós vamos estudar na obra Livro dos Médiuns, que o professor Allan Kardec vai falar sobre as evocações, e ele fala terminantemente que é impossível, está lá na obra, um espírito reencarnante dar comunicação em qualquer lugar. Mas a gente observa irmãos nossos, palestrantes a nível nacional, distribuindo informação que evocou o espírito de uma senhorinha que estava grávida e que o espírito falou isso, e que ele doutrinou o espírito e que a gravidez ficou muito melhor. A gravidez pode até ter ficado muito melhor devido às orações do grupo, mas não tem como conversar com o espírito que está no processo da reencarnação, porque ele está num torpor profundo, a não ser que seja um Cristo reencarnando, porque ele não precisa desse torpor. Ele é capaz de acompanhar toda a gravidez, porque ele não tem do que se envergonhar e esquecer. Então não é necessário torpor. E a reencarnação de um Cristo aqui, você já viu que a programação é muito grande, isso já aconteceu. Então aqui nesse processo aqui, então o primeiro ponto é espíritos que vão para a esfera sublime e que se desfazem do perispírito. O segundo ponto aqui, ele vai usar o termo redutivas e desintegradoras, mas isso é o grupo de reencarnantes atuando sobre o espírito que vai reencarnar, para que venha fazer o acoplamento. Lembra, no momento da concepção, por isso que nós espíritas somos contra ao aborto em qualquer fase da gestação. Porque no momento da concepção, ou seja, no momento da fecundação, ali já existe um espírito ligado. Casos de estupro. Alguém foi programado a passar por isso? Não. Ninguém foi programado. Qual o espírito que vai nascer? O que está ligado com a mãe, que pode ser um grande inimigo dela, mas é melhor ter um inimigo encarnado do que desencarnado, ou um grande amigo. E essa é a prova. Então nós temos assim muitos testemunhos realmente de mães que passaram por essa cena horrenda e decidiram continuar a gravidez e tem filhos maravilhosos. Então, mas isso nós falamos como espírita. E nós sabemos, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então vamos lá, conseguimos já 2 pontos em relação ao perispírito. Elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Então vamos lá um pouquinho. Os primeiros são quem? Os que vão para a superior. Muito bem. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido. Enquanto os segundos, quem são os segundos? Os que vão reencarnar. Os que vão reencarnar. São colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. O que nós sabemos? Quando nós estudamos a obra Obreiros da Vida Eterna, fica bem claro que nem todas as desencarnações e nem todas as reencarnações são acompanhadas. Então esse movimento aqui, intercessores, isso não é para todo mundo. Lá na obra fica bem claro que a massificação das reencarnações é sistema único de reencarnação. É no coletivo, é aguardando. É todo o processo. Da mesma forma que a desencarnação, a massificação aguarda todo o processo. Por que dizer, poxa, Conceição, mas por quê? De que adianta um espírito estar lá ajudando o processo da desencarnação se o espírito não se desliga?
Então, nós estudamos a obra de André Luiz e não prestamos atenção no que está nos pormenores, e a gente passa a divulgar todas as desencarnações são acompanhadas. Todas as reencarnações são programadas. A criatura que saiu hoje à noite, foi para o Forrobodó, terminou no motel, terminou numa relação, engravidou, aquilo estava programado por espíritos nobres? Pelo amor de Deus, gente. Agora, é um fenômeno da natureza? É um fenômeno natural? É. Se estiver ovulando, vai engravidar. Quem é o espírito? O que está junto com eles. Coisinha boa, né? É assim, gente. É a lei. Então, olha aqui o que está aqui nas entrelinhas. Por isso que ele diz, no dever bem cumprido. Enquanto os segundos, que é o processo da reencarnação, tudo falando do perispírito, são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Por exemplo, às vezes uma reencarnação em que você nasce com uma leve deformidade no pé, nas mãos, nos olhos, uma deformidade física que não vai atrapalhar a tua arte de pensar. Quase sempre são espíritos que solicitam. Essas são reencarnações programadas, quase sempre. Eu vou reencarnar, eles participam da reencarnação do mapa, do programa, né? Então, eles verificam lá o mapa do corpo físico. Desculpa, dá para mudar um pouquinho a tireoide para me ficar um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais baixinho, para eu não me apaixonar pela forma física? Porque nós sabemos que reencarnar em corpos belos é uma das maiores provas complexas. Que quase sempre a gente se apaixona pela forma e faz muita besteira. Então, beleza física, poder e dinheiro são 3 pontinhos que normalmente a gente bate 0. Então, eles solicitam, eles conseguem interferir no mapa e solicitam. Tem como colocar uma perna mais curta que a outra? Tem como colocar uma orelhona grande, um nariz assim? Que é para justamente não se apaixonarem pela forma. Mas isso é para aqueles... Então, às vezes, a gente vê um corpo belíssimo. Nossa, deve ser isso. Foi no bolo. Foi reencarnação no Sistema Único de Reencarnação. Foi no coletivo. Eu acho bom isso aqui, olha. E ele está recordando todo o livro Obreiros da Vida Eterna aqui. Que já merece a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses 2 tipos, agora ele vai falar de um terceiro. Os ignorantes e os maus, ele já deu adjetivo aqui. Ele já disse quem é. Ignorantes e maus. Os transviados. O que é um transviado? E de que via nós nos perdemos? Do bom caminho. Do bom caminho. Por isso nosso Senhor Jesus fala, eu sou o caminho. Então ele coloca os ignorantes, os maus, e ele difere o mal do ignorante. Os transviados e os criminosos também perdem um dia. Então, não foi hoje. A pessoa está há séculos insistindo na ignorância do não saber. Eu não quero aprender. Quantos nós aqui nessa sociedade? Quantas lives, quantos estudos a pessoa disse, eu não quero saber. Os ignorantes, os maus, os transviados, os criminosos também perdem um dia a forma perispiritual. Um dia. 200, 300, 400, 500 anos na perversidade. Perdeu. Deformou. Não é uma encarnação. Um dia a forma perispiritual, pela densidade da mente,
Olha, ele vai dizer agora tudinho. Mente densa, mente perversa, má, que é capaz de utilizar a mente para destruir, para denegrir, para humilhar, para roubar. Pela densidade da mente, mente o quê? Saturada de impulsos inferiores, ou seja, inferior ao bem, inferior ao anjo, inferior à espiritualidade. Inferior é, gente, você foi feito para dar voos maravilhosos, por que tu insiste em ficar no charco? Nessa inferioridade. Então, olha lá, pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se. E gravitam. Gravitar é o quê? Gravitar. Está em torno de um ponto, de uma força. Não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes. Paixões absorventes. Então aqui você tem um comportamento inadequado, uma paixão, um desejo, uma ideia fixa. E você põe aquela ideia no centro e você fica gravitando em torno daquilo há milênios. Não dá conta de sair disso. Fica gravitando aqui na ignorância, na maldade, acaba se transviando e acaba se tornando um criminoso. Entende? O tema central? Quantas vezes diz, eu não consigo. Poxa, tu está gravitando em torno desse trem há milênios. Aí o que diz o nosso querido apóstolo Paulo? Lá no livro dos Espíritos, a questão 900... quando ele fala gravitar em torno de Deus. Pensa nós colocarmos Deus no centro e começarmos a gravitar em torno do amor. Essa é a proposta. Continua ele. Então ele diz, volto lá, pela densidade da mente saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes, que absorve, gente, que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Olha aí. Elegeram. Ninguém foi obrigado a gravitar em torno do mal. Se isso fazem, é porque elegeram. Livre-arbítrio. Muito forte esse texto. Continua ele. Grande número é pouco ou é muito? Chega a dói quando a gente escuta aqui. Grande número nessas circunstâncias, principalmente os participantes de condenáveis delitos, aqui ele dá uma direção, condenáveis delitos, aí tu pensa o quê? Só no assassinato? Quando você desvia verba pública, quantos você mata na área da saúde? Quanto você desvia na área da educação? Quantos seres humanos você mata a nível intelectual? Quando você, como professor, que olha para uma criança ou um adolescente e diz, você não vai chegar a lugar nenhum, você é burro. Então, cada um de nós, por isso é que ele usa o termo aqui, olha, grande número, nessas circunstâncias, porque é uma perversidade. Então, não vamos pensar em perversidade só os nossos irmãos que estão nos presídios. Nós aqui, que somos tratados a pão de ló, nessa pseudo-sociedade, acabamos tendo atitude muito mais cruel. Muito mais. Porque nós temos irmãos que são juízes, irmãos que são promotores, irmãos que estão em posições respeitáveis e que têm uma vida moral triste.
Nós sabemos disso. Nós ouvimos isso. Nós temos prisões rápidas, mas temos. Mas para a sociedade, é um doutor, é uma doutora, mas que a vida íntima é de uma imoralidade. Por isso é que ele usa o termo grande número nessas circunstâncias, principalmente os participantes de condenáveis delitos. Aí ele vem aqui, olha, e manta-se aos que lhes associaram nos crimes. Então, uma criatura que está encarnada, que é essa criatura aqui, que ele usa o termo mal, transviado, criminoso, ela perde um dia a sua forma perispiritual e ela vai se associar a quem se associou com ela. Nós acompanhamos agora o caso da esposa do João, não é isso? É João o nome dele? Aqui no livro? É o João? Sim. Ela estava associada com quem? Com um espírito bom ou ruim? Ruim. Péssimo, perverso. Mas ela é do mesmo nível. E a elas está associado quem? Essas entidades que perderam a forma. Então, a forma que o André explica, tenta fazer uma analogia, olha, parece mais ou menos um ovo, mas da cabeça do tamanho de um crânio. Mas sem forma nenhuma. Quem são eles? São espíritos perversos que perderam a forma ao longo dos anos, séculos. E estão associados a quem? A pessoa da mesma espécie. Porque é isso que nós temos que nos preocuparmos. Com quem eu estou associada? Quem são minhas companhias no mundo espiritual? Entendemos porque devemos seguir o caminho, a verdade e a vida? Então nós já sabemos o que são os ovoides. Vamos já estudar. É porque a gente tem que ir devagarzinho, porque agora acho que a gente está se ambientando, não estamos? Então ele diz que principalmente os participantes de condenáveis delitos se acoplam ali, vou usar o termo, se imantar é melhor, imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. Aí eu oriento pegar pensamento e vida, mensagem titulada associação, que ali a gente consegue entender bastante esse processo. É sociedade mesmo, associação. Se os discípulos de Jesus, agora ele vem aqui, se os discípulo é o aprendiz, o aluno. Se os alunos de Jesus se mantêm ligados a ele, a Jesus, por meio de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Que coisa confusa isso aqui. Vamos voltar aqui. Se os discípulos de Jesus se mantêm ligados a ele quem? Ao Cristo, por meio de imponderáveis fios de amor, de inspiração e reconhecimento, ok. Os pupilos do ódio e da perversidade, dois grupos, se demoram unidos. Os pupilos de Gregório se mantêm unidos a eles. Os pupilos do Cristo unidos a ele, ao Cristo. Com amor, inspiração. Então, olha só. E da perversidade se demoram unidos. Aí ele vem, sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Que aí no caso do nosso, como bem lembrado aqui, o grupo que é coordenado por Gregório. Então, um é coordenado pelo Cristo, o outro coordenado por mentes perversas. Então, ou seja, existem sempre líderes. Então, presta atenção. Nós temos aqui um espírito que se deformou,
que perdeu a sua forma e que André passou por uma forma de dar nome ao que ele estava dentro. Ele chamou de forma ovoide, tamanho de um crânio. Esse grupo é coordenado por quem? Primeiro, que eles estão vinculados a entidades da mesma espécie, por uma associação de ideias, de desejo e de vontade. E eles passam a ser coordenados, tanto o encarnado quanto esses espíritos ovoides, por essas mentes perversas. Chocou? Chocou, né? Por isso que ele diz, é isso mesmo aqui, olha, agora foi. Inspiração e reconhecimento. Então, tanto eles inspiram como reconhecem. Os discípulos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Então, o que um ovoide faz? Ele também é conduzido por espíritos perversos e que também acabam inspirando ao outro perverso. Então, eles estão ali se alimentando na perversidade. Eles emanam o mal. Eles emanam o mal. Porque o que nós temos que entender, gente, é assim. A figura de um Chico Xavier ao nosso lado, que sensação nos traz? Porque ele emana. Esse tipo de espírito, que são espíritos, gente, só perdeu o corpo perispiritual. Perdeu a forma. Eles também emanam o quê? O mal. Vibrações deletérias. E que ali aquele grupo se associam. Olha, associação é tamo junto. Aqui nessa obra, ele não cita o termo parasita até agora. Então vamos ver, mas vamos devagar. Eu pego um liquidificador. Tá, alguém construiu esse aparelho. Ele tem função específica? Tem. Se eu colocar uma banana ali, aguinha, leite, ele vai trabalhar legal? Vai. Se eu colocar uma sopinha cozida, vai. Se eu colocar um pedaço de madeira, o que vai acontecer com o liquidificador? Ele quebra. Ele não foi programado para isso. Eu, espírito, não fui programado para fazer o mal. Eu fui programado para amar. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o DNA divino. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Lembra disso? Então, meu DNA é divino. Eu sou filha de Deus. Eu não fui feita para ser perverso. Logo, se eu opto em fazer isso, me rebelando contra a lei, me transviando, eu vou me destruir. Então, é uma destruição do corpo perispiritual. Gente, vocês me perdoem eu me alongar nas explicações, mas é necessário a gente ir realmente devagarzinho, porque é um tema complexo. Esse estudo não fica limitado aqui a esse nosso grupo pequeno, isso vai tomar uma proporção maior e, de repente, para quem está em casa ouvindo, é bom ir devagarzinho. Então, é aquilo que nós sempre falamos, nós não temos pressa de finalizar um capítulo, mas nós temos pressa em compreender, porque urge a gente entender melhor os nossos estudos. Então, vamos envolver aqui o nosso querido amigo Augusto, que vai fazer a nossa prece de encerramento. E assim, Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, por esses ensinamentos, por essas reflexões, e que possamos, Mestre, amigo Jesus, ter a vontade firme de estarmos associados a Ti, ao Teu amor, aos Teus ensinamentos. Obrigado, Mestre, e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.